Olá, eu sou Eutímio Carvalho e obrigado por estar aqui todos os dias acompanhando nossas histórias fantásticas vivenciadas por pessoas reais que juram que o sobrenatural existe. Meu nome é Alfredo Lins. Quero descrever uma experiência que aconteceu comigo no ano de 2010, em uma cidade chamada Mirassol, no interior de São Paulo. Eu não sei precisar a data, nem mesmo o dia da semana como tudo começou. Mas me lembro que foi no período da Quaresma, pois eu consegui o trabalho pouco tempo depois do Carnaval. Acredito que tenha sido na semana seguinte. Naquela época, eu trabalhava em uma loja da cidade. Um amigo meu conseguiu para mim uma vaga para trabalhar em outro serviço. Só que era em São José do Rio Preto, uma cidade maior que fica bem próximo aqui de Mirassol. O bom do trabalho era que eu receberia o dobro do salário. Mas a parte ruim era que esse trabalho começava às 2 da tarde e normalmente ia até meia-noite. Quando terminava, eu pegava minha moto e voltava para a minha cidade. Quase sempre, quando chegava em casa, já era em torno de 1 hora da madrugada. Essa era a minha rotina de segunda até sexta-feira. Eu tinha um cachorro vira-lata de pequeno porte, o qual chamava de Bob. E mesmo cansado do serviço, quando chegava em casa antes de tomar banho e jantar, eu dava uma volta com ele no quarteirão. Uma coisa rápida, menos de 20 minutos de caminhada, apenas para ele não ficar muito estressado. Em uma certa noite, eu fiz como sempre fazia. Cheguei, coloquei a moto para dentro e fui dar uma volta com Bob. Mas quando eu caminhava na rua, que fica atrás da minha, ouvi um barulho que lembrava sons de cascos batendo contra o asfalto. Era como se o animal estivesse caminhando pelas ruas. Eu parei um pouco e olhei na esquina. Então, para minha surpresa, não vi nenhum sinal, mas sim algo como se fosse um homem alto, magro. Andava de maneira bem estranha, todo desengonçado. Estava descendo uma rua paralela mais ou menos uns 50 metros atrás de mim. O meu cachorro ficou latindo e rosnando, porém percebi que ele estava morrendo de medo daquele homem. Eu também achei estranho, por isso apressei o passo e rapidamente cheguei em minha casa. Entrei, tomei banho e depois fui jantar no sofá. Liguei a televisão e fiquei assistindo um filme. Mas eu acho que acabei pegando no sono. Depois de alguns minutos, acordei com som de latidos bem altos de Bob. Quando olhei no relógio, eram 3 horas da manhã. A janela da minha casa era do tipo esqueleto de madeira e vidro transparente. Por isso, eu apenas recolhi a cortina e vi alguém no canto. Foi então que vi em frente ao portão, que era de grades, uma criatura que parecia uma mistura de bode com gente. Só que ele usava roupas como se fosse uma pessoa. Eu corri e acendi a luz da varanda da casa. Quando abri a porta, a criatura não estava mais lá. Fui até o portão, mas não abri para olhar na rua. Voltei para dentro e ainda coloquei Bob para dormir dentro de casa. No outro dia, fui trabalhar. Mas quando cheguei naquela noite, mudei a minha rotina e não fui dar a volta no quarteirão. Eu apenas saí em frente à casa e fiquei por perto, cerca de 50 metros. Foi então que comecei a ouvir vários latidos dos cachorros das casas que ficavam mais próximo ao final da rua. E o detalhe era que essa rua terminava em frente a um pequeno matagal. Por um instante eu tive um mau pressentimento. Por isso, entrei rapidamente na minha casa, tranquei o portão e fui tomar banho. Mas enquanto eu estava no banheiro, Bob quase que enlouqueceu dentro de casa. Ele ficava latindo e ganindo ao mesmo tempo. Eu saí do banheiro enrolado com a toalha na cintura. Fui olhar pela janela, mas dessa vez não vi nada. Bob se acalmou e ouvi os latidos mais adiante. Porém, eu sabia que alguma coisa de sobrenatural acontecia naquela rua. Assim eu evitei passear com Bob longe de casa.
Quando chegava do serviço, algumas semanas depois, quando eu estava chegando, o pneu começou a ficar baixo. Logo percebi que ele tinha furado, por isso eu desci e fui empurrando a moto. Faltando ali cerca de 200 metros para minha casa, eu passei uma esquina. Quando olhei para cima, ouvi os cachorros latindo. Então vi no meio da rua uma criatura semelhante ao que vi semanas antes. A criatura me viu e começou a descer correndo na minha direção. Naquele momento eu só pensava em me salvar. Por isso, deixei a moto encostada no canteiro e fui correndo para minha casa. Nessa hora parece que as pernas ficam pesadas e as mãos trêmulas. Eu consegui abrir o portão, passei para o outro lado de dentro e depois que abri a porta, caí na sala sem forças, pois o medo tinha tomado conta de mim. Nem mesmo fechar a porta eu conseguia, só ficava tremendo e com o coração quase saindo pela boca. Meu cachorro ficou ao meu lado. Então, de repente, ele começou a rosnar e latir. Depois de alguns minutos, recuperei as forças, levantei. Quando olhei a porta, tive a visão mais aterrorizante de toda a minha vida. Parado em frente ao meu portão, tinha uma criatura diabólica. Ela vestia uma roupa como homem, porém, de sua frente saía fumaça. Em sua testa tinha chifres e os olhos pareciam bolas de fogo. Aquela coisa parecia querer me amedrontar. Porém, em momento algum a criatura tentou passar sobre o muro ou mesmo arrebentar o portão, apesar de ambos serem relativamente baixos, medindo mais ou menos 2 metros de altura. De repente, ouvi o barulho de um carro subindo a rua. Percebendo aquilo, a criatura saiu correndo. Depois, entrou na direção do matagal, mas aquele terror ainda não tinha acabado. Depois de alguns minutos, eu comecei a ouvir o barulho dos passos parecendo um trotar leve, acompanhando os latidos dos cachorros, mas que depois foi se afastando para cada vez mais longe. Por isso, eu saí na rua e fui buscar minha moto. No outro dia, eu acordei cedo e fui arrumar o pneu da moto. Aproveitei para perguntar aos vizinhos se naquela noite eles ouviram alguma coisa de estranho na nossa rua. Mas eles me disseram que não ouviram nada, apenas ouviam os latidos dos cachorros. Cheguei a pensar que estivesse ficando louco, pois só eu estava ouvindo e vendo aquela criatura nas madrugadas. Chegou o final de semana e eu fui visitar meus pais que moram em Neves Paulista. Foi só eu chegar em casa e meu pai me perguntou se eu estava bem. Eu falei que sim, mas no fundo eu estava muito confuso com tudo aquilo que estava acontecendo na minha rua, principalmente em frente à casa que eu morava. Por isso falei com meus pais sobre a criatura que eu tinha visto. Eles acreditaram e pediram para eu desalugar a casa e morar em um outro lugar, mas eu não queria mudar da minha rua. Minha mãe decidiu ficar alguns dias na minha casa. Na segunda-feira, pela manhã, a gente foi para Mirassol. Ao meio-dia, eu saí para trabalhar e ela ficou sozinha. Depois da meia-noite, quando cheguei, encontrei minha mãe ainda acordada. Ela estava na sala me esperando. Assim que entrei, ela me abraçou e começou a chorar. Foi me dizendo que eu devia sair daquela casa, pois ela tinha uma energia muito ruim. Mas mesmo querendo sair dali, eu ainda precisaria arrumar outra casa. Naquela semana, nada mais aconteceu. E no sábado, fui levar minha mãe para a casa dela. No domingo, antes de voltar, minha mãe me aconselhou sair da casa. Eu prometi que na semana seguinte me mudaria. O problema foi que na segunda-feira, quando eu cheguei em casa, de longe, vi algo mais à frente, parada, como se estivesse tocaiando alguém. Parei a moto em frente ao portão da casa e quando desci para abrir, a criatura se mostrou. Por sorte, eu não tinha desligado a moto, abri o portão e entrei rapidamente. Por questões de segundos, aquela coisa não me atacou. Entrei dentro de casa e mais uma vez ela não entrou. Ficou alguns minutos em frente e depois foi embora.
Porém, o mais impressionante era que ninguém na vizinhança via ou ouvia nada. Devo confessar, se não fosse a minha mãe ter chorado e sentido as energias ruins, eu mesmo pensaria que tudo era fruto da minha imaginação. Mas eu resolvi me mudar para São José do Rio Preto. Assim, ainda evitava viagem na madrugada. Ainda hoje, tenho dúvidas de que criatura era aquela. E minha mãe depois me confidenciou que quando ficou na casa, sentiu uma angústia muito grande e parecia um sufocamento. Eu mesmo nunca senti nada, só vi a criatura na rua e depois ela começou a me perseguir. Não faço a menor ideia que criatura era aquela, mas é muito perturbador saber que apenas eu, Bob e provavelmente outros cães viam e ouviam aquela coisa passeando pelas ruas na madrugada. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.